Então a pergunta que eu queria fazer para o professor agora, qual foi a área de pesquisa de física básica que o professor desenvolveu durante a sua carreira? Então, quando eu entrei no mestrado na Universidade de São Paulo, eu comecei a trabalhar em supercondutividade, que na época estava em larga expansão. Mas meu orientador, ele acabou tendo contato com o laboratório de magneto-ótica, da professora Maria Cristina Terrilli. E aí a ideia nossa foi desenvolver uma forma de você, a partir das emissões do átomo de hérbio, obter informações sobre a estrutura cristalina da rede supercondutora, né? Porque a rede supercondutora ela tem uma estrutura de ítrio 2, bário, cobre, oxigênio 5, e ela forma duas células unitárias, e nas células unitárias entra o átomo de ítrio. Então, como esse material não é transparente, a gente substituiu uma parte do cobre e colocou zinco, porque se você deixa a amostra com cobre, ela fica meio esverdeada, né, verde. Então a gente retirou o cobre e colocou zinco para transformar a amostra na forma transparente e substituiu o ítrio, que tem mais ou menos o mesmo raio atômico, pelo átomo de hérbio. O fato é que quando você coloca o átomo de hérbio numa estrutura cristalina, o átomo de hérbio ele tem as camadas externas que blindam as ligações químicas, e a camada S2 ela fica um pouco mais interna. Então os átomos dessa estrutura, elas não fazem ligações químicas com o meio, mas eles são influenciados pelo campo cristalino que existe, elétrico, em torno da estrutura. Então, dependendo da variação de energia do átomo, do elétron naquele nível, você pode determinar se o campo cristalino é mais ou menos intenso. Então, a ideia que surgiu com o meu orientador, o Heitor Curibasso, foi exatamente de você, a partir da transição atômica ótica do hérbio, no nível 4s3,5, a transição inclusive era 4s3,5, 4i11,5, 4i15,5, que é o estado fundamental. A partir da separação energética desses níveis, você determinar o campo cristalino a partir disso. Mas qual foi o problema que surgiu? Como nós temos dois centros cristalinos muito próximos, nessa transição 4s3,5, 4i15,5, você tem 8 transições permitidas. Então, quando você duplica com dois centros cristalinos próximos, isso é ordem de angstroms, você duplica para 16 linhas permitidas. Então, o que eu fiz no doutorado foi separar quais das 8 linhas que nós tínhamos permitiam identificar o sítio 1 e qual permitiam determinar o sítio 2. E a partir daí começar a ter um estudo, né, sobre que tipo de campo cristalino estaria envolto da estrutura do supercondutor, ou seja, do ítrio lá, por exemplo. Né? Isso gerou conhecimentos interessantes, porque, por exemplo, na Rússia, a Marina Popova, se não estou enganado é Popova, sobre o nome dela, ela mediu essa transição quando baixava a temperatura. Né? E eu, como tinha acesso a até 5 teslas de campo magnético, eu pude pegar esse material, aplicar um campo magnético e medir que o campo magnético que ela tinha obtido na transição do hérbio, por exemplo. Então, eu confirmei que no estado supercondutor dela, lá, a temperatura que ela suspeitava de transição magnética, eu conseguia medir efetivamente. Eu aplicava o campo e determinava o valor. Então, meio que servia como um termômetro, né? Mas a gente pegava exatamente a transição ótica do hérbio no estado aberto do 4s3,5, que é a quebra de degenerescência que existe naquele nível. Que modelos físicos que o professor utilizava, tipo, de teoria do que, assim? Cara, isso é mecânica quântica. Né? Pura. Isso é mecânica quântica sólido, e aplicação de campos cristalinos. Supercondutividade. Não. Aí você não nesse caso eu não mexia com supercondutores. Eu passei a fazer. Era só a estrutura de material mesmo. Eu passei a trabalhar no laboratório de magneto-ótica. Então a gente tinha um sistema que baixava a temperatura a menos 270 negativo. Então eu conseguia baixar a temperatura e fazer com que o átomo de hérbio ficasse exatamente no estado fundamental, né, com todos os elétrons paradinhos no estado fundamental. Então, conforme eu liberava a temperatura, eu podia ver que elétron ia para que nível energético. Né, então eu trabalhei a parte ótica, isso é a estrutura de campo cristalino mesmo. Aí, claro, quando eu vim para Ponta Grossa, eu não tinha 270 graus negativos, né? Não tinha... Isso era 1.8 Kelvin, né? Na escala Kelvin. Então a gente trabalhava entre 1.8 e 1.9 Kelvin. Lá. Isso lá em São Carlos, né? Então o nosso laboratório tinha capacidade de fazer a temperatura de hélio bombeado no estado superfluido. Que são coisas que vocês não vão ver, por exemplo. Tem muita gente que não vai nem saber que existe isso. Então, eu via pesquisa de ponta, né, professor?
Eu via transição para estado de superfluidez quase todo dia, né? Porque a gente tinha acesso à janela ótica do criostat, então eu via o hélio borbulhando e de repente ele ficava superfluido e o troço ficava cristalino. E eu trabalhava nessa condição. Aí quando eu vim para cá, não tinha laboratório, não tinha nada. Aí fiquei, acho que durante isso até 2012, imagino eu, viajando daqui a São Carlos e trabalhando lá, gerenciando o laboratório de lá, né? E aí quando eu mudei para cá, definitivamente comecei a trabalhar mais aqui, eu larguei a espectroscopia ótica e passei a trabalhar em fotoacústica, né? E aí a gente desenvolveu também a área de fotoacústica no laboratório. E inclusive hoje, por isso que eu acho que isso é interessante também, você gerar conhecimento em áreas que você não domina, né? Então fotoacústica eu não sabia nada. E aí eu tinha assumido a orientação do Luiz Valério, por exemplo, e nós não tínhamos nada. Então a gente sentou no laboratório, chamei o Luiz Valério, como é que vamos fazer? Vamos ou não vamos? Né? Aí tanto eu quanto o Luiz Valério assumimos o compromisso de fazer fotoacústica. Né? Depois tivemos apoio da Daniele, né, que veio trabalhar também um ano com a gente, e aí desenvolvemos o trabalho de fotoacústica, e o Aloysi Sommer, que é um professor nosso colaborador hoje, auxiliou enormemente no desenvolvimento da fotoacústica. Inclusive, o que dá para dizer sobre esse tema, por exemplo, é que se alguém fizer um resumo histórico sobre fotoacústica na OPC, na Open Photoacoustic Cell, garantidamente o nosso trabalho vai estar incluso, né? Porque a gente gerou um método de auto-check que é usado mundialmente hoje para fazer fotoacústica. Né? Então, o que é um trabalho feito aqui. Fotoacústica, você mede a velocidade com que o calor se propaga no material. Então você dá um pulso de calor na superfície do material, né? Com que velocidade esse calor se propaga para dentro do material. E aí você mede, como é fotoacústica, você mede através do som. Então você usa microfone, né? Porque a superfície ela torce ou ela expande, né? Ou o calor se difunde para o material. Isso gera uma onda de pressão na superfície do material. Aí você bota o microfone, a onda de pressão é uma onda mecânica. Aí você bota o microfone, são esses microfones nós passamos a usar, por isso que é fotoacústica de célula aberta, nós passamos a usar esse microfone de R$1. Então a própria célula do microfone, não foi a gente que inventou a técnica, criou esse método de auto-check na técnica de célula aberta, porque na verdade é o microfone e você usa a amostra para fechar a própria célula. Então a onda de pressão que surge na superfície, ela já vai direto para o eletreto, e aí detecta, a partir da flutuação do eletreto, você detecta o sinal de som, né, que é um som gerado pela superfície da amostra. Isso está relacionado às propriedades do material. Então aí eu passei a trabalhar nisso. Hoje, mais o Aloysi, eu larguei bastante isso já. Basicamente é o Aloysi que está trabalhando hoje, porque aí eu fui para outra proposta que me surgiu, que foi trabalhar em odontologia, né? Um dia apareceu a Ana apareceu no meu laboratório lá e pediu para mensurar a quantidade de luz espalhada por um pino endodôntico, né? Esses pinos que você usa para fazer tratamento de canal. Então, normalmente lá você tem um pino que é transparente, translúcido, então você coloca luz ultravioleta, e essa luz tem que passar por dentro do pino para chegar até a raiz do dente para gerar um processo de fotopolimerização do cimento que você coloca para fazer a colagem do material. E eles queriam saber a quantidade de radiação que chega lá na ponta, né? Porque isso não existia mundialmente. Então, acho que isso já está há uns 6 anos, acho, nessa pesquisa. E aí o Fernando Camilotti, que é o aluno que desenvolveu o trabalho, tendo mestrado e doutorado agora, a gente está terminando o trabalho de doutorado, acabou agora em dezembro. E daí a gente criou um equipamento e desenvolveu um método e a proposta de trabalho para mensurar isso. Isso foi publicado em 2016. Né? Também é um trabalho que não existia na odontologia, então a gente aplicou os nossos conhecimentos de física nessa área. Eu acho que a formação de física é essa liberdade de você poder pensar o que você quer. Também fui procurado, né, para criar um book scanner, que no dia que me perguntaram, eu disse, o que é isso? Né? Não sei nem o que é isso. A gente acabou trabalhando aí, acho que uns 4 anos para criar um digitalizador fotográfico. Né? E a proposta desse digitalizador era digitalizar todo o material do acervo da Casa da Memória, Paraná. Então, todo o material do acervo lá de 1909, 1925 já não estava mais com acesso público. Então, hoje ele está todo digitalizado num book scanner que a gente criou no LAEP, lá que anteriormente chamava Laboratório de Usinagem. Né? Então, a gente... Esse eu acho que é o laboratório... Não sei se vocês chegaram a ver no laboratório, nas últimas aulas que a gente assistiu, tinha um equipamento lá, né? Sim, então, a gente desenvolveu um book scanner para material A4, para tamanho A4, e um para A3, né, que é para digitalização de jornais. Então hoje o acervo está todo liberado, as pessoas podem ir lá
Então, é um outro trabalho que também aparentemente não tem nada a ver com física, mas... Física e história, né? Digamos assim, física e... física e história, por isso que eu digo, o problema é que a história precisava de conhecimentos de eletrônica, de ótica, então a gente desenvolveu um equipamento aberto que não precisa estar trabalhando no escuro, né? Então toda a parte física foi aplicada no conhecimento daquele elemento, né? Então aí também me tirou um tempo de trabalho.